Boa noite, senhora presidente. Mais uma vez, boa noite a todos os vereadores, vereadora Zuleika, ao deputado Alba. Seja bem-vindo novamente aqui à nossa cidade. A todas as pessoas que nos acompanham aqui do plenário, também pelas redes sociais, e a imprensa que acompanha os nossos trabalhos. Na fala de hoje, eu gostaria de fazer uma colocação em relação à pasta da saúde, que nós vamos ter amanhã, no dia 3 de setembro, a inauguração do Centro de Atendimento à Mulher e do Centro de Atendimento de Diagnósticos. Vai ser amanhã, às 10 horas da manhã, ali no endereço Paulo Parucker 266, aqui no centro. Vão ser atendimentos especializados e com mais separação das atividades ali, porque esses atendimentos aconteciam no posto central, com vários outros atendimentos, e agora vai ser mais individualizado. Também, em relação ao raio-x, veio, finalmente, a aprovação pela Vigilância Sanitária Estadual. Lembrando aos senhores e a todos que nos acompanham, o projeto da instalação desse raio-x, ele já vem desde o ano de 2013, foram diversas análises pela Vigilância Estadual que não foram aprovadas, e nesse momento, então, está aprovado. Existe ainda a necessidade de fazer uma pequena adequação, mas a previsão de abertura, de início do funcionamento do raio-x, está para o dia 4 de outubro, portanto, daqui a um mês. E, então, após mais de 8 anos, poderemos estar fazendo uso deste aparelho. Importante dizer também que foi feita uma verificação no aparelho, que se encontra em perfeitas condições de uso, e, então, a partir do dia 4 de outubro, a previsão é de que a população de São Bento seja atendida. Gostaria de colocar também que, quando nós começamos, no início desse ano, a verificar sobre a questão do raio-x e ver outras possibilidades, outras opções para solucionar esse impasse que já durava 8 anos, eu fui surpreendida, assim como outros vereadores aqui e outras pessoas, com a notícia de que, embora o raio-x estivesse encaixotado durante todos esses anos, não existe fila para esse tipo de exame. Então, o raio não tem fila em São Bento do Sul de pacientes que precisassem fazer o raio-x. Todos os atendimentos sempre foram feitos com 2 ou 3 ou 4 dias, não sendo necessário, a exemplo da mamografia, que existia uma fila de mais de 1.700 exames pendentes, e que agora está sendo feito com uma contratação com um laboratório local para fazer esse atendimento. Então, eu sempre imaginei que a fila fosse muito grande, mas, de fato, não existia fila, né? Então, só para fazer constar essa informação. Também, em relação à vacina do Covid-19, estão sendo antecipadas algumas datas de vacinação, e as pessoas que tinham previsão de serem vacinadas nos dias 5, 6 e 7 de setembro, com a vacina AstraZeneca, foi antecipado para o dia 4. E as pessoas que tinham previsão de serem vacinadas no dia 7 com a Coronavac, foi antecipado para o dia 6. Então, é importante que a gente divulgue bastante essas informações, para que as pessoas verifiquem qual vai ser o seu novo horário, visto que está sendo antecipada a vacinação dessas duas vacinas, AstraZeneca e Coronavac. Na semana que vem, no dia 7 de setembro, nós comemoramos o Dia da Independência do Brasil, e, em virtude da pandemia, houve, por bem, a decisão de não fazer eventos cívicos, a exemplo dos tradicionais desfiles de 7 de setembro, mas a Secretaria de Educação vai fazer algumas sessões cívicas alusivas a essa data, que é muito importante para todos nós brasileiros. E, na segunda-feira, dia 6, às 9h15 da manhã, acontecerá uma sessão cívica em frente ao prédio da Secretaria de Educação, onde todos os vereadores foram convidados. Todos os cuidados de distanciamento e todas as regras em relação aos cuidados com o Covid-19 vão ser observados ali naquele dia, mas vai ser feita uma sessão cívica alusiva a esta data.
Já durante a semana, nas escolas, todos os dias terá programação nas diversas escolas, em diversos horários, e tem um cronograma no site da Secretaria de Educação, então, também com sessões cívicas e atividades nas salas de aula alusivas a essa data, comemorando, então, a nossa independência. Nós trouxemos novamente aqui a tribuna, a conversa sobre a pavimentação Dona Francisca, e eu quero fazer algumas pontuações no sentido que eu não gosto muito dessas situações de ficar achando culpados e não fazer aquilo que deve ser feito. Então, eu quero me ater aqui somente a alguns fatos, e, nesse sentido, existe uma ação popular, existe uma ação civil pública, e são fatos, e contra isso nós não conseguimos voltar lá atrás e deixar de fazer com que essas ações não estivessem tramitando. Tanto a ação civil pública quanto a ação popular, elas estão tramitando. Ocorreu uma perícia judicial nessa obra, onde foi levantado, então, qual era o problema da obra. Existe a necessidade de informar nesses processos tudo o que está sendo feito relacionado a essas obras, seja nessa gestão, seja na gestão anterior, existe essa obrigação por parte do ente público de informar quais as atividades de manutenção, o que será feito para a recuperação, e, nesse sentido, os orçamentos e aquilo que for efetivamente gasto deve ser informado no processo, porque vai ter uma decisão nesses processos, e lá, ao final, vai ser dito se houve um erro por parte da empreiteira que fez a obra, se houve o erro por parte da prefeitura, naquilo que dizia respeito à prefeitura ter feito lá no início da obra, e essa necessidade de informar esses valores se deve. Aquele que for responsabilizado vai ter que indenizar conforme esses valores que estão sendo lá apresentados nesses processos, nesses dois processos, tanto na ação popular quanto na ação civil pública. Se, lá no final do processo, ficar determinado que o motivo de ter dado todos esses problemas, de ser necessário refazer essa obra, independente se 29% ou 100% agora, que vai ser feito 100%, porque foi retirado toda a capa asfáltica, se for determinado pela Justiça que foi erro da empreiteira, a empreiteira vai indenizar a Prefeitura nesse valor que está sendo gasto para a recuperação. Por outro lado, se for determinado que a culpa foi da Prefeitura, a Prefeitura já está pagando, então, já estará pago e enfim, será a solução dessas duas ações. Então, a necessidade da informação dos valores é por conta da existência dessas duas ações, e a necessidade de fazer, e, nesse sentido, não é colocar culpa numa ou noutra pessoa, é no sentido de já lhe dou uma parte, vereador, no sentido de colocar conforme existe essa determinação e o levantamento que a perícia fez. Tanto que nas gestões anteriores teve um determinado momento que não foi possível mexer naquela rua, naquela pavimentação, por conta da falta dessa perícia. Após a realização dessa perícia, então, sim, pode ser feito a obra, porque, afinal de contas, a perícia está feita e essa informação já consta lá no processo. Por favor, vereador Hélio, sua parte. Obrigado, vereador. Não, mas ali, para todos que assistiu, que o secretário explicou aquele dia, na sessão de segunda-feira, ele deixou bem claro que a retirada da capa asfáltica lá no final seria a responsabilidade no caso dos engenheiros e acabando o secretário, né, que daí eu estava envolvido no meio. Então, ele deixou bem claro que ia caber essa parte a nós. Então, por isso que eu disse que isso aí foi uma politicagem muito barata, né, que vai custar caro ainda lá no final. Por que eu me referi nessa obra do valor de 1.600.000? Porque se fosse de fazer a soma que ele fez ali de 29%, que era muito mais, 29% acho que tinha de bom lá na Dona Francisca. Não era 29% de ruim, porque tinha a metade da rua nós tivemos que tirar inteira. Então, se coloca 1.600.000 ali, ó, tira 70%, quanto que fica?
Então, tipo, ali, ó, foi feita uma politicagem em cima disso? Foi, vereadora. Me desculpe, mas eu não me saio do juízo. E vou dizer o seguinte, por causa desse tipo de coisa, vai acabar a dona Francisca se enrolando por mais um tempo. Né? Obrigado, vereador. Por nada, vereador. Finalizando em relação, então, à dona Francisca, essa obra, ela deve ocorrer e espero que o mais rápido possível, como foi colocado pelo secretário de Planejamento, o projeto está nos detalhes finais e na sessão passada ele falou que em 10, 15 dias estaria pronto, para então seguir para a licitação e depois, efetivamente, a realização da obra. Todos esses cuidados que estão sendo tomados, espero que surta efeito e que essa obra seja feita com a melhor qualidade possível e não seja necessário uma intervenção na obra em tão pouco espaço de tempo. E, como eu falei antes, não querendo achar culpados, o que tem que ser feito é o de hoje para frente e observar as experiências que nós tivemos no passado para tentar fazer da melhor forma possível. Agradeço e devolvo o restante do tempo. Presidente, obrigada e boa noite a todos.